e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mateus 24. Bom, meus irmãos, o que vocês estão vendo é o cumprimento das profecias. Você está ouvindo falar justamente dos rumores de tretas e as tretas acontecendo. Além disso, tem o próprio comportamento humano. Em todos os países, a batalha é a mesma. Pessoas que literalmente seguem o mal, querem impor seus maus costumes e destruir a família, a moral e os bons costumes. O mal tem se fortalecido e atacado. Muitas pessoas ignoram esse fato, mas está aí. Como vocês sabem, infelizmente, Israel foi atacado e muitas pessoas faleceram com esses ataques terríveis. Como sempre, os poderosos se enfrentam e quem derrama o sangue é a população. É quem justamente mais sofre. Eu estou com a matéria da G1 aqui e fala sobre a cronologia do começo da treta entre Israel e o Hamas, um grupo extremista islâmico que bombardeou o território israelense. Bom, a resposta do governo de Israel foi imediata, né? Chegou inclusive, vou ver se eu consigo colocar aí para vocês. Se eu tiver tido sorte, vocês devem estar vendo aí, né? Mas o governo já mandou mísseis para lá, já detonou prédios. É o que eu digo, família. O pior é que quem sofre, que a gente vê pagando o preço, é o povo. É isso que deixa a gente triste. Nós sabemos que o mundo ele foi formado pelas tretas, ele foi moldado pelas tretas, né? Mas é triste demais saber que aquelas pessoas que não tem nada a ver com isso, é as que pagam. É terrível, meus irmãos. É por isso que a gente tem que esperar sempre para a próxima, né? Porque aqui, meu irmão, é difícil. Então vamos lá. Os combatentes do grupo extremista islâmico, armados do Hamas, conseguiram atacar 22 locais em Israel neste sábado, dia 7. O ataque envolveu ações por terra e ar, o que levaram as autoridades de Israel a declararem estado de treta. Aqui, meu irmão, já é um ponto para você pensar quem financia esses caras. Por que eles têm tanta grana? Na época que a gente podia dar nome aos bois, né? Os caras como Alex Jones falaram muito disso, né? Quem é que financiava ambos os lados das tretas? Eu com certeza não posso falar, né? Mas você ouviu da própria mídia que é um grupo extremista chamado Hamas, né? O Hamas. E olha só essa matéria aqui de 2021, de uma mídia de esquerda, né? Do Brasil de Fato. ONU abre investigação sobre violações de direitos humanos feitas por Israel em Gaza. Bachelet já havia dito que ataques israelenses poderiam ser classificados como crimes de treta, né? Essa matéria foi de 1 de maio de 2021. Ou seja, condenando que Israel tentasse se proteger atacando os seus inimigos que são, segundo a própria mídia hoje em 2023, são extremistas. Então preste atenção, meus irmãos, que a narrativa vai mudando e que se você parar para pensar que um bando de gente ignorante, que não sabe outra coisa a não ser agressivo, vai ter grana para comprar um fuzil mais caro do que uma casa, que vão ter aeronaves para fazer um ataque simplesmente porque o dinheiro brotou da terra, meu irmão, realmente aqui não é canal para você, né? Eu, de fato, não posso chegar aqui para você como antigamente e dizer, ó, é isso aqui, ó, que eu acho, né? Que eu penso. Hoje não pode. O que eu posso fazer é mostrar para vocês aqui a incoerência, né? A contradição da própria mídia. Como essas organizações globais classificam as coisas. É o máximo que eu posso fazer. Aí é só você raciocinar. Tem filmes, inclusive, da época que o cinema ainda não era tão podre, né? Que falava que tem muita gente lucrando com essas coisas, né? E vendendo arma para os dois lados. Não falo mais nada. Cabe agora a cada um pesquisar e tentar entender, né? Então, há notícias de ataques que ocorreram a cerca de 25 quilômetros de distância da fronteira entre a Gaza e Israel. Uma parte dos combatentes já estavam infiltrados em localidades de Israel. Os combatentes ficaram nas ruas de alguns desses lugares durante horas. Motocicletas e parapentes foram utilizados pelo grupo, que atirou em civis e soldados enquanto os militares israelenses demoravam para responder. E os caras foram pegos com as calças na mão, né? Literalmente. Segundo a Associated Press, alguns confrontos seguiram durante a noite. Os palestinos fizeram reféns em pelo menos 2 cidades. A ofensiva do Hamas começou às 6h30 com os ataques aéreos. Foram pelo menos 2.200 mil mísseis, de acordo com o porta-voz dos militares de Israel, Daniel Hagari. Houve ataques aéreos que chegaram até Tel Aviv. O Hamas afirmou que disparou mais de 150 mísseis contra essa cidade. Não se sabe a localização exata de muitos dos ataques, mas sabe-se que pelo menos as seguintes cidades que vou citar agora foram atingidas: Rehovot, Gedera, Ashkelon e
Tel Aviv. Os combatentes palestinos então começaram a atravessar a fronteira entre a faixa de Gaza e o território israelense. Isso começou por volta das 7h40, segundo as autoridades israelenses. Esses combatentes por terra, né, aquele foi o primeiro pelo lançamento de mísseis, e agora os ataques por terra, que foram nas cidades de Sderot, Beeri, Reim, Ofaquim e Magin. Na cidade de Sderot foram feitas imagens de civis falecidos dentro de carros e em pontos de ônibus. Também foram ceifados israelenses em pelo menos 2 kibbutz. Depois disso, Israel começou a bombardear o território palestino. Mais de 200 pessoas faleceram nesses ataques. Segundo as forças militares israelenses, o alvo eram locais ligados ao Hamas. Sei, né? Eles nem sabiam, família, a verdade é essa. Eles meteram foi o bombardeio mesmo, para detonar e mandar o recado para os caras. Mas como eu digo, quem paga, né, com a vida são os cidadãos, que não tem nada a ver. Então Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, então afirmou que o país estava em treta, né? Então está declarada a treta aí. As profecias se cumprindo. Mais de 5.000 bombas foram lançadas e o ataque é um dos maiores dos últimos anos. E quer que eu diga para você, meus irmãos, isso aqui vai se intensificar. Você sabe que a agenda, né, a ordem que estava no mundo até o momento, ela está mudando. E aqueles que acostumaram como ela está, porque a verdade é essa, a grande verdade é essa, né? Quando a gente fez os vídeos falando lá daquele país gelado, quando a gente faz os vídeos falando do dragãozinho, a gente tenta alertar aqui e mostrar para vocês, meus irmãos, que isso é uma luta como se fosse Alien vs Predador. Sempre dou esse exemplo aqui. E muitos inscritos elogiam essa analogia. Por quê? Porque ela representa bem. Quando 2 vilões, como por exemplo, naquele outro filme também, Fred vs Jason, quando os dois se enfrentam, você não torce para nenhum nem outro. Porque qualquer um que sobreviver, ele vai passar a atacar as vítimas. Entende? Você olha para os 2 regimes que estão propondo aí, e o que os caras querem para o mundo, não é nada bom. Deus deu ao homem a liberdade e esses caras querem tirar, criando as suas regras, seus pontos de vista e obrigando a todos os outros. Você vê, se a gente parar para pensar, esquece lados, meus irmãos. Na hora que a gente nasce, né? Ninguém perguntou se você queria viver como os índios. Já te colocaram dentro de um sistema, e por exemplo, como esse aqui no Brasil, onde a gente já nasce devendo pelo menos aí 50 mil reais, né? Cada nascido aqui nesse país já chega devendo. Os primeiros trabalhos, tudo que ele vai fazer vai ser para pagar essa dívida, e ele vai aumentar ela à medida que for sobrevivendo, literalmente, não é nem vivendo, que ele for sobrevivendo nessa nação. Se você parar para pensar, né, na justiça, no poder de escolha, nas opções, qual foi a opção que você teve? Você nasceu aqui, os juros e as cobranças desses valores que, segundo eles, né, a nossa nação devia, ou seja, se endividou com eles, e todos nós temos que pagar. E caso a gente não pague, o que é que acontece? Você não tem acesso a nada. Você passa a gerar, né, porque tem gente, então só eu não trabalhar, é só eu ficar em casa. Não, aí você passa a dar despesa, né, fazer com que outras pessoas que estão trabalhando, que estão se esforçando, paguem por você. Afinal de contas, por isso mesmo é que eu acho essa agenda verde, né, uma hipocrisia. Eu não vou mais comer carne, assim eu vou ajudar o meio ambiente e preservar os animais. Isso é uma hipocrisia. As ruas onde a gente anda, a nossa casa, todos os recursos que a gente usa, até uma água, né, que chega na nossa casa, é com recursos da natureza. Ou seja, aquilo ali era fonte de outros animais há um tempo atrás, antes do homem estar ali. Então é uma hipocrisia. Eu vou deixar de comer carne, mas continuo me vestindo, né, com coisas que vêm da natureza. Tudo é feito da natureza, tudo. Nós não criamos nada, a verdade é essa. Você pode pegar plástico, e o plástico é criado, né, com elementos que vêm da natureza. Não tem como a gente se isentar disso, né? Mas é criado essas narrativas em cima do pessoal que não pensa, dos cabeças de vento, que é justamente para que fique aquela briga, né? As pessoas se dividam em grupos. Esses que vestem vermelho, aqueles que vestem azul, outros que gostam de amarelo. E dessa forma, dividida em pequenos grupos e se enfrentando, as pessoas não vê o que realmente está acontecendo, é elas pagando um alto preço. Eu tenho certeza que se os cidadãos, tanto de Israel como do outro lado, os palestinos, né, o cidadão ali que teve a sua vida ceifada, que perdeu parentes, se você perguntar a ele, né, o que é que ele acha disso, eu tenho certeza que ele ia dizer a você: olha, cara, eu queria a paz, eu não queria estar nisso aqui. Mas o interesse, meu irmão, vem de cima, vem daqueles que estão no poder. E quem paga é o povo. E o povo não percebe isso e fica nós contra nós mesmos. É terrível, família, a situação. Eu queria me aprofundar aqui, família, dar nome aos bois, como a gente fazia antigamente, mas infelizmente não dá. É pedir pra voar mesmo da plataforma, né?
se entrar nessa. Até porque hoje todos os caras dizem, ah, eu quero que prove. Como é que você vai provar se você tem que provar justamente quem tá no meio? Enfim, né? Fica aqui os nossos pêsames por tantas vidas perdidas de ambos os lados. Que Deus conforte essas pessoas e as coloque num bom lugar, né? E que fique de exemplo para nós, meus irmãos, que enquanto o povo não despertar, não entender que a gente vive como gado em fazendinhas, esse tipo de conflito ele nunca vai terminar, e pior, né? Enquanto essa agenda não for totalmente implementada, isso aí vai acontecer com mais frequência. Isso é só o começo. De fato, a terceira treta tá aí, tá nas portas. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, meus irmãos. Deixa a tua opinião, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!